Você já se cansou daqueles comportamentos e hábitos que só atrapalham sua vida. Parece até que você já nasceu com eles de tão difícil que é de mudar. Inclusive, esses comportamentos e hábitos geram sentimentos negativos. Eu tô até imaginando a sua cara de "ela me descreveu". Eu sou Michele Ribeiro, jornalista e psicóloga, especialista em relacionamentos e comunicação. Vou te ensinar uma técnica que eu costumo passar para todos os meus pacientes da clínica e para os meus alunos dos cursos de liderança e oratória, apresentação em público. E essa técnica, ela é da terapia cognitiva comportamental. Dentro da terapia cognitiva comportamental, a gente entende que a base dos nossos comportamentos e sentimentos está nos nossos pensamentos, que seriam os pensamentos automáticos. Esses pensamentos automáticos, eles estão num nível não consciente. E por eles estarem nesse nível não consciente, a gente nem percebe esses pensamentos ao longo de um dia. A gente simplesmente age, tem determinados comportamentos e sentimentos e não se dá conta que o que startou, o que iniciou esses comportamentos foram alguns pensamentos que a gente teve. Então eu vou citar um exemplo para você. Vamos supor que um amigo seu passa na rua e ele não te cumprimenta. Se você pensa, e vamos nos basear que esse pensamento é um pensamento automático, que está num nível não consciente e que você não percebeu. Então vamos supor que você pensou, ele não gosta de mim. Se esse for o seu pensamento, provavelmente o seu sentimento ou emoção vai ser tristeza. E aí o seu comportamento pode ser de chorar. Agora, se você pensou, ele não deveria ter deixado de falar comigo. Esse não deveria te gera uma raiva. E a consequência, a sua reação diante disso, pode certamente ser não falar com ele. Simplesmente nunca mais falar com ele. E perceba que a raiva, ela está diretamente relacionada com regras que a gente cria para o outro, que o outro deveria fazer, mas o outro nem sabe da existência dessa regra. Então, esse foi o sentimento nesse contexto. Agora, se você pensa, será que ele não gosta de mim, por isso que ele não falou comigo? Provavelmente a emoção vai ser a ansiedade. E a gente já gravou um vídeo falando sobre a ansiedade aqui, que a ansiedade tem por base os será que e se é pura idealização. Agora vamos parar para analisar um pouco. A técnica que eu tenho para te ensinar é justamente você mapear esses pensamentos ao longo de um dia, ao longo de uma semana, só que você precisa criar esse hábito e todo hábito ele demora para você desenvolver. Então, qual que é a dica que eu tenho para você? Você vai pegar um papel e uma folha de sulfite, uma folha em branco, você vai escrever uma coluna para uma situação, uma outra coluna para uma emoção e a terceira coluna vai ser para os pensamentos que você vai mapear. E depois uma quarta coluna para a sua reação comportamental ou emocional para aquele pensamento. Então, como que vai ser? Por exemplo, nesse caso de exemplo que eu te dei, a pessoa passou por você na rua e não te cumprimentou. Então, você vai anotar que a situação é a pessoa, fulano, seu amigo, enfim, passou na rua e não te cumprimentou. Essa é a situação. Aí, como é mais fácil de você mapear a emoção, então você vai anotar a emoção logo em seguida. A emoção que eu senti foi raiva. Aí, ok. Como o pensamento é mais difícil de você mapear, então a pergunta que você vai fazer, que é para te facilitar, para identificar o pensamento, que está num nível não consciente, é você perguntar o que passou pela minha cabeça exatamente agora. E é essa pergunta que você vai fazer sempre que uma emoção negativa vier. E você quer modificar uma emoção negativa e um comportamento negativo, certo? Então, você vai se perguntar, o que passou pela minha cabeça exatamente agora? E aí, nesse caso, a resposta vai ser, ele não devia ter me ignorado, ele não tinha o direito de fazer isso. E aí, você já mapeou que é raiva, esse é o pensamento, e aí você vai anotar logo em seguida qual foi a sua reação, até para você ter uma noção de como você reage em determinados contextos. E aí você vai anotar ali que você resolveu ignorar, nunca mais falar com essa pessoa.
O próximo passo, que é um pouquinho mais complexo, que às vezes envolve, na maioria das vezes envolve você ter um acompanhamento até psicológico, enfim, para o terapeuta te ajudar nesse processo, mas você pode também tentar fazer dessa forma. É o que? É você começar a modificar esses pensamentos e questionar esses pensamentos. É você desenvolver o hábito de se questionar, peraí, será que ele não tinha mesmo o direito de agir da forma como ele agiu? Ele tem o direito de ir e vir, ele poderia fazer o que quiser. E outra, essa foi uma regra que eu criei na minha cabeça, ele nem sabe disso. Pronto, já te gera um alívio, perceba a emoção que vem logo em seguida. A outra questão é você parar e tentar neutralizar qualquer emoção. Esse é o objetivo justamente de você mapear os seus pensamentos. Porque o seu ponto de vista é diferente do outro, o que você pensa é diferente, as suas experiências, tudo que te compõe hoje é diferente do outro. Então, a sua lente, o óculos que você usa, é diferente do óculos que o outro usa, por exemplo. Então, quanto mais neutro você deixar qualquer situação, melhor vai ser para você. E você deixa neutro quando você relativiza a sua resposta. Você amplia as possibilidades de resposta. Então, por exemplo, nesse contexto, se o outro passou pela rua e não falou com você, não te cumprimentou, você pode pensar, ele não te viu, ele estava envolvido nos pensamentos, nas preocupações dele, afinal de contas, todos têm preocupações e você não é o centro das atenções, porque na maioria das vezes, se você for perceber qualquer emoção negativa que vem, está relacionada com algum foco que você está dando em você mesmo. Então, se você parar para pensar assim, ele não estava me vendo, ele estava distraído, ele não me viu, ele não me deu atenção por isso. Então, qual vai ser a emoção que você vai sentir por consequência? É neutralidade, você vai ficar mais tranquilo. Então, quanto mais você mapear os seus pensamentos ao longo de um dia, você vai perceber o quanto eles são disfuncionais, o quanto eles são irreais. E aí você vai começar a questionar, por exemplo, da emoção da ansiedade, que a gente já falou disso em outro vídeo, é justamente, eles são irreais, eu vou vivenciar o aqui e agora, o que eu tenho de realidade, né? Isso tudo que está passando pela minha cabeça não existe, então eu vou focar no aqui e agora. E aí você passa a questionar, você passa a perguntar quais evidências que eu tenho de que ele não gosta de mim? Só porque ele não falou comigo? Peraí, isso daí não é prova de nada, ele já falou pra mim que não gosta de mim, pra eu achar que ele não gosta de mim? Então é assim que funciona o mapeamento de pensamentos, essa técnica da cognitiva comportamental. Caso você queira se aprofundar, eu faço atendimentos clínicos nessa abordagem online e presencial e também realizo capacitações, treinamentos na área de relacionamentos e comunicação. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe, deixe suas sugestões, perguntas nos comentários e até o próximo vídeo.